Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que devemos sempre apegar a um conceito, não soltá-lo, e sempre agarrar a outro. O Senhor é benignidade, o Senhor é misericórdia, o Senhor é ira e indignação. A palavra diz que experimentado em dores, aonde a palavra diz o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Assim como a palavra diz que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo, tanto nesta vida como na vida vindoura. Talvez ainda não chegou o tempo de júbilo, talvez ainda não chegou a alegria pela manhã, mas persevere, porque o fato de estar sendo amoldado, o fato de estar na dor, significa que está sobre o seu espírito, que está sendo aquebrantado, que alcançará as bênçãos do Senhor que não produz dor. Ilusão e vaidade para aqueles que se julgam estar felizes, aonde, segundo o mundo, as festas são transformadas em lamentações, um falso prazer ilusório, um falso sorriso, porque o julgamento há de vir. João o Batista já dizia: quem, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Assim como Jó, sendo reto, íntegro, sincero, temente, que é o princípio da sabedoria, desviando do mal, perdeu tudo que tinha, foi-lhe submetido à prova, permitiu com que o tentador o tentasse, retirou sua família, tudo que ele tinha. A mulher, a ponto de ver ele naquele sofrimento, dizia: abandona este Deus e morre. E ele, numa chaga maligna, num caquinho de telha, num monte de cinza, não atribuiu falta nenhuma ao Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 22. Jó não atribuiu falta nenhuma ao Senhor. Por isso, seja qual for a condição, ainda que não esteja podendo nem mesmo falar, se ainda está podendo mexer os olhos, glorifique ao Senhor, glorifique, adore pelo coração. Ele conhece a intenção do coração. Antes mesmo de abrir a vossa boca, Ele sabe daquilo que havemos de pronunciar. O coração sincero, ainda que esteja adorando em silêncio, ainda que não saia nada nos lábios, o Senhor recebe com um aroma agradável. Por isso, não desfaleça jamais. E assim como bem disse o Senhor, aonde Ele agrada dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E assim como Jó, naquela adversidade, teve paciência e dizia: nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Aceitei ele na alegria, não aceitarei na tristeza. Tu falas como uma louca mulher, aonde ele sempre perseverou e sabemos do seu segundo estado. Por isso, jamais desfaleça, assim como não tenho desfalecido há cerca mais de 10 anos, aonde sempre
se levanta perseguições, sempre com o corpo surrado, sentindo dor, mas mesmo assim encontrando sempre forças no seu espírito para continuar a caminhada, aonde sempre digo, não estou só, Ele está comigo, mudando de cidade em cidade, vivendo assim como Ele permite e sempre levando o seu nome, anunciando o seu evangelho, anunciando o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós. Muitos perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Assim a palavra diz, e assim nós temos contemplado muitos sendo dizimados por conta da sua própria ignorância. Dia após dia, os seus dias lhes são abreviados. Assim como a palavra diz, ele acrescenta os dias para aqueles que se arrependem e perseveram com ele. Nós estamos sempre experimentando a sua perfeita e agradável vontade, porque ele tem nos concedido vitória dia após dia diante dos inimigos, uma vez que uma porta excelente da graça nos foi aberta e se levanta muitos inimigos, mas nenhum prevalece, porque a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta excelente da graça. Já a porta que ele fechou do ministério da iniquidade, não há ninguém que pode abrir, assim como lhes foi fechado a porta da graça. Eles batem e não encontram, porque foram advertidos há anos e zombaram da palavra do Senhor, assim como zombou, não daquele que fala, mas aquele que é boca do seu espírito. Mas para aqueles que permanecem e dependem do Senhor, assim como nós somos totalmente dependentes, plano sempre de nos fazer prosperar e alcançar as bênçãos do Senhor, que não produz dor, e todavia exaltamos na salvação a jubilosa, onde ali não haverá acusadores, ali não haverá impuros, ali não haverá mentirosos, ali haverá somente luz, ali não haverá noite, ali haverá o Shabat e o repouso daqueles que perseveraram aqui dia após dia, sem cessar, vigiando e orando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.